Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje vamos iniciar o capítulo 7. Nesse capítulo 7, ainda Paulo continua com o pensamento do capítulo anterior, ele continua apresentando os motivos pelos quais nós estamos mortos para o pecado. Ele apresenta aqui um argumento de que a lei, ele vai falar sobre a lei agora, que a lei só é válida para quem está vivo. E nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, se nós estamos mortos, vamos ver o que ele fala a respeito da lei. Diz verso 1, meus irmãos, falam vocês com as pessoas que conhecem a lei. Estava falando aos romanos, para aquele povo que tinha conhecimento. Acaso vocês não sabem que a lei, ela tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Pode casar com outra pessoa. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro, não será adúltera. Paulo está falando aqui, então, que o casamento é vitalício, né? O casamento é para sempre, mas se um cônjuge morre e o outro já não tem mais, já não está mais impedido, por exemplo, da lei, está livre para se casar com outra pessoa. Paulo usa aqui a analogia do casamento para falar a respeito da lei e da graça. Ele continua no verso 4, assim, meus irmãos, vocês também, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Então, uma aplicação dessa ilustração que ele faz aqui do casamento seria assim: a lei morreu e agora você que está em Cristo está livre para se casar com a graça de Deus. Veja como ele faz a analogia do casamento. Verso 5, pois enquanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Bem, algo aqui, né, que a antiga aliança, ela não podia fazer, que era libertar era libertar o homem das paixões, libertar do desejo, libertar do pecado. A lei não podia fazer isso de jeito nenhum, porque isso estava dentro do coração. Essa foi a herança herdada de Adão e Eva. A lei não podia fazer nada a respeito desse desejo que o ser humano tem de pecar. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, controlados pela carne aqui, como ele diz, quer dizer antes da conversão, antes de conhecer a Cristo, então. O verso 6 diz, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, pela conversão, a pessoa morre para a lei. Ela não tem mais compromisso, digamos assim, a lei não impera mais, não dita as normas para ela. Porque ele diz, fomos libertados da lei. Então, agora, essa pessoa está apta a andar com Deus, servir a Ele, guiado pelo Espírito. Então, eles têm essa nova vida no Espírito. São guiados pelo Espírito, não são guiados mais pelo velho modo, né? De tentar ganhar a salvação, ganhar a vida eterna pela observação da lei. Muitos ainda pensam assim, né? Que por observar a lei, um exemplo que é a religiosidade, por exemplo, é que vai trazer a vida, que vai trazer salvação. Nada disso, a salvação está
tão somente baseada na morte de Cristo Jesus, que promoveu a nossa redenção e a nossa justificação. Portanto, a observância da lei não tem mais sentido agora. Bem, aí no verso 7, diz assim, que diremos então? A lei é pecado? Dá uma impressão que Paulo está falando aqui, que os mandamentos, né, que a lei mosaica, então, a lei dada na palavra de Deus, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, era pecado? Paulo, ele tem um pensamento muito interessante, que ele antecipa uma pergunta. A pessoa não fez a pergunta, mas ele está supondo que na mente da pessoa tem essa pergunta. Então, ele faz a pergunta, olha que interessante, e ele mesmo responde. Então, será que então, vamos dizer, a lei é pecado? E ele já responde, não, de maneira nenhuma. De fato, ele continua aqui, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Então, ele antecipando esse pensamento, ele nega o fato de que a lei seja por si mesma pecado. Não, aí ele vai falar agora, ele vai falar da experiência pessoal dele para trazer uma ilustração interessante, que a lei aqui revela o pecado. É um pouco difícil esse pensamento, mas vamos entender assim, o pecado e a lei, ele mantém as pessoas na escravidão, tanto o pecado quanto a lei. A lei é, então, algo mal, igualzinho o pecado é algo mal? Aí que Paulo está respondendo, não, os mandamentos específicos que foram dados, né, a lei, eles trazem um conhecimento claro do pecado para nós. Basta você pegar a lista dos 10 mandamentos e você vai verificar que eles vão trazer um conhecimento claro daquilo que é pecado, daquilo que contraria a vontade de Deus. Na lei dada, nós vemos revelado os desejos, o pensamento de Deus a respeito do ser humano, aquilo que ele deseja que o ser humano faça de bom. Então, Paulo dá um exemplo aqui, o exemplo da cobiça. Ele diz que se a lei não dissesse para ele que a cobiça era pecado, ele não conheceria esse fato. Ele diz então que o propósito, o lado bom, digamos assim, né? O lado bom da lei era tornar conhecido para ele, para os cristãos, o modo de viver que agrada a Deus. Então, ela nunca foi ruim a lei, né? Receber a lei não é nada mal, muito pelo contrário, é uma forma de guiar, né, para procedimentos corretos, digamos assim. Os princípios da lei são muito bons, né? Eles são ministrados pelo próprio Deus, né? Mas como poderíamos agradar a Deus e receber dele a vida e a lei que nunca foi má? Então, ele vai administrar agora esse pensamento de lei e de vida eterna, de lei, de pecado, e ele vai aí guiando o seu pensamento. Nós podemos lembrar de um texto aqui de Jeremias 30 em Jeremias 31, no versículo 33, que diz, olha, eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no coração. É mais ou menos que isso que Paulo está falando. A lei, ela não é ruim, ela não é pecado. Ela precisa estar escrita no seu coração. Quando você tem conhecimento da lei, você tem um direcionamento na sua vida. Mas não é a lei que vai trazer para você salvação. Verso 8 diz, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, dada pela lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Vamos entender isso? Paulo, ele explica aqui que o pecado usou a lei, usou o mandamento como um ponto de partida nas nossas vidas para ocasionar, então, aquilo que ele chama de nossa morte espiritual.
não a vida que é promovida pelo Espírito, pela graça de Deus. Verso 9 diz: Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, algum tempo depois da conversão, ele desfrutava daquela comunhão com Deus e então ele pega o livro e ele vê que a lei, ele olha na lei e ele percebe que a lei aponta a natureza pecaminosa, a natureza que ele não tinha controle sobre ela, que vinha lá de Adão. Você pode pegar a lista dos mandamentos e você vai ver que você não vai conseguir cumprir nenhum deles. Nenhum deles. Então, ele só aponta para essa natureza que você tem, que ela é má, que você não vai conseguir. Então, Paulo está dizendo isso. Eu descobri que o mandamento que era para me guiar, que era produzir vida em mim, ele produziu morte. Por quê? Porque eu não consigo cumprir nenhum deles, né? O pecado encontrou uma maneira, então, de perverter o mandamento. Aquilo que era bom, aquilo que era justo, ele viu que era uma tentação na vida dele. Era como se fosse assim, olha, como Adão e Eva lá, olhando aquele fruto proibido e tendo desejo por ele. Então, a lei serviu para mostrar esse lado dele, da natureza pecaminosa dele. Ele diz no verso 11, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ó, a lei apontava então o que? O caminho da retidão, o caminho daquilo que fazer aquilo que era correto. Mas quando o pecado passou a reinar desde a natureza adâmica, então, que todos nós herdamos, e essa natureza pecaminosa que nós não conseguimos lidar com ela, a lei, ela teve só digamos assim, ela só teve uma coisa que foi apontar o juízo de Deus sobre as nossas vidas e a morte. Aí ele conclui no verso 12 aqui, que nós vamos estudar até aqui. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom, mas eu não posso cumpri-lo se não for pela graça. Então a conclusão é que a lei é santa, que o mandamento é bom, que tudo é bom, mas o nosso problema, nosso problema com o pecado não é decorrente, por exemplo, da ausência da lei, e sim, ele é resultado disso que nós falamos, da nossa natureza pecaminosa. Com ela nós não podemos, essa natureza pecaminosa, ela é como se fosse a lei, mais ou menos por esse caminho. Então vemos como o pecado, através da lei, traz a morte aos que vivem na carne. E vemos como o Espírito traz vida àqueles que pertencem a Jesus, aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que entenderam a justificação, que então, mediante a justificação em Cristo, ele levou lá na cruz todos os seus pecados e ele cumpriu toda a lei para que você fosse liberto. Então, resumindo, estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Cristo, né? E a lei não tem mais poder algum sobre nós. Vivemos pelo regimento da lei, sabe de que lei? A lei do Espírito Santo de Deus, que é por meio da palavra. Por isso que nós precisamos e devemos ter amor à palavra, porque ela foi dada a nós para que agora ela dirigisse a nossa vida, né? Nosso coração agora é regido pelo maravilhoso Espírito Santo, Espírito da graça de Deus. Medite nisso. Deus te abençoe.